Satisfação, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, Assassinos da Lua das Flores, novo filme do Martin Scorsese, Papai Scorsese, né, pra ser aqui meio imparcial. É o seguinte, se você ainda não assistiu esse filme, fica tranquilo que esse vídeo aqui não tem spoiler, mas muito provavelmente esse aqui não é o primeiro filme que você vai assistir sobre algum massacre indígena ou então qualquer outro tipo de massacre. E aí quando você ouve essa palavra, talvez a primeira coisa que vem à sua mente seja violência. E assim, o Scorsese não é nenhum estranho à violência, a maioria dos filmes dele tem isso. Mas é fascinante você presenciar em um filme, óbvio, toda a brutalidade que tem numa história como a história da Lua das Flores, como o caso da Lua das Flores, na visão de um cara como Scorsese. Porque a brutalidade desse filme não se limita a uma super exposição em cenas de violência gráfica, daquele tipo pra chocar de forma visual, sabe? Mas a narrativa do filme é muito pesada, embora seja assim paciente, essencialmente paciente, necessariamente paciente. E é por isso que você vai se deparar com mais de 3 horas de filme, né, cara? Você sabe que é um filme que tem mais de 3 horas aí de duração, né? Dito isso, eu te desafio a dizer uma cena desse filme, quando você assistir, uma cena que seja desnecessária, uma cena que você tiraria pra não ter aí 3 horas e caralhada de duração. O filme se passa no início da década de 20 em Oklahoma, abordando os misteriosos assassinatos que aconteceram ao povo indígena Osage. O Leonardo DiCaprio vive o personagem Ernest, que se casa com a indígena Molly, interpretada por Lily Gladstone, e que ele é fortemente manipulado pelo tio, vivido aí pelo Robert De Niro, que tem um interesse ganancioso nas terras Osage depois da descoberta do petróleo, que acabou resultando no povo indígena com maior patrimônio. E nisso, De Nirão, ele tem total interesse em reverter de novo a situação, né? Uma vez que os brancos agora se tornaram subalternos. E quando eu digo narrativa contemplativa, eu me refiro sim à fotografia do Rodrigo Prieto, tanto externa quanto interna também, onde em uma ótica o paisagismo da nação Osage se equilibra muito bem num tipo de contraste com a sujeira industrial da cidade, e por outro lado é a fotografia interna que conta mais história. Sabe quando a fotografia do filme te conta uma história? É tipo isso. Existe uma melancolia quase que retraída pela atmosfera opressora que tem nesse filme, né, nesses takes internos, que curiosamente eu não sei se vai todo mundo notar isso, só que as cenas internas elas ficam ainda mais soturnas quando a cena começa do lado de fora e entra. E não por causa do contraste que tem do lado externo para o lado interno, mas porque o Scorsese está dizendo ali: pode entrar, mas essa casa não é sua, irmão. Essa cena do DiCaprio com a Lily Gladstone, por exemplo, ainda no começo do filme, tem muito desse ar de invasão, esse ar de que, porra, você não pertence a essa casa, fica na tua aí. Claro que não dessa forma hostil como eu tô falando, não é bem isso, é uma coisa mais opressora do que hostil. E tudo bem que é uma cena que tá ali pra criar um laço afetivo entre os dois personagens, mas tanto essa atmosfera que eu citei, quanto a atuação brilhante que esses dois têm, e aí tudo mesclado, parece que você tá assistindo uma coisa que você não deveria estar assistindo, sabe? Inclusive o romance não costuma ser o foco dos filmes do Scorsese, né? Mas eu gosto muito de como ele aborda a relação desses dois, que é de certa forma uma tragédia romântica com toques shakespearianos, né? Por exemplo, o personagem do De Niro, o apelido dele é King, The King, o rei, sabe? Uma coisa meio assim. E isso tudo, esse shakespearianismo aí, sem se tornar uma coisa caricatural. Aliás, nada no filme é caricato. O Scorsese é cuidadosamente respeitoso na abordagem dos Osage, que ele acaba explorando até pouco o ponto de vista dos índios. Ou seja, são raros os momentos em que você absorve a história na ótica dos índios, mas quando é feito de uma maneira muito respeitosa, cara, exemplar, sabe? Por exemplo, que é um exemplo até bem marcante pra mim, que tem uma personagem lá de uma índia que ela tá dentro de casa e uma coruja entra pela janela e a coruja se aproxima dela, que significa a aproximação da morte. E assim, o Scorsese ele poderia só botar a índia contando essa história, dizendo que ela acabou de ver uma coruja, só que não mostrou. Só que o filme mostra ela vendo. Isso é uma forma respeitosa de abordar, sabe? É um exemplo simples, mas eu acho muito válido. O Scorsese sempre trata as crenças abordadas nos filmes como se fosse verdade absoluta. É uma forma de demonstrar respeito, nem todo cineasta faz isso, hein? E sim, é uma coisa rara de se acontecer, até porque nesse filme o Scorsese está assumindo a consciência do papel dele na sociedade, né? O que torna ele mais forte como candidato a ganhar esse Oscar de melhor direção, né? Mais um. Sim, pelo trabalho excepcional na cadeirinha ali do diretor, mas também por se fazer atual na abordagem de uma cultura da qual ele não faz parte. E aí, em meio a mensagens politizadas e certamente revoltantes também, Assassinos da Lua das Flores se enriquece ainda mais
como um filme também de suspense, hein, cara. É um épico de suspense revestido numa subversão de western, tanto o western moderno quanto o clássico também. E muito desse termo épico que a gente tem usado para classificar os filmes do Scorsese vem dessa questão dele incluir vários anos, né, várias épocas na narrativa de um filme só. Porque se passam muitos anos ao longo desse mesmo filme, não mais do que O Irlandês, por exemplo, ou então O Lobo de Wall Street, que são os filmes mais recentes da carreira dele, que tem esse formato também. Isso é muito bom, porque no Irlandês a gente fica totalmente distraído por um De Niro estranhamente rejuvenescido, e no outro um DiCaprio que começa o filme com 18 anos e acaba com 40 e tem a mesma cara. Esses dois últimos filmes que eu sou apaixonado por eles, admito, eu gosto muito do Irlandês e do Lobo de Wall Street, eu amo esses dois filmes, mas eu peguei um pouquinho de implicância com esse tipo de narrativa de vários anos em um filme só, por causa dessas questões distrativas que eu citei. Que é uma coisa que o Scorsese não tá fazendo isso desde agora, já faz há muito tempo, né? Desde um Todo Indomável, sei lá. Só que dessa vez ele adota uma postura menos visual na passagem de tempo e aborda isso nas circunstâncias ocasionais do período. Mas como assim? Não entendi o que você quis dizer. Por exemplo, a popularização do FBI, que lá em 1920 ainda era uma novidade, nem chamava FBI e tá presente no filme ali com o personagem do Jesse Plemons, que acho que ele interpreta o Thomas White, se eu não me engano. E aí é muito interessante ver como a novata FBI lida com esses acontecimentos e também a demora que levou para começar as investigações e ainda tendo sido preciso um ato drástico, né, dramático ali para poder iniciar essas investigações. Quase fugiu a palavra, meu nobre. E já que eu falei do Oscar, né, do Peladão Dourado aí, é muito possível que a Lily Gladstone vença esse Oscar nessa ocasião. E digo mais, ela pode ser indicada tanto numa categoria quanto na outra, né, seja atriz principal ou atriz coadjuvante, lógico que não ao mesmo tempo, você entendeu o que eu quis dizer. Eu acho que ela é coadjuvante no filme, mas eu entendo quem diga que ela é uma protagonista, assim, como se você for separar o papel por sexo. Mas se você assistiu o filme, é que eu não posso falar muito, mas assistindo o filme, pra mim, num texto, ela tá como coadjuvante, só que ela rouba todas as cenas, então, aí, entendeu? Mas é até agora a melhor atuação feminina do ano, sem sacanagem. Ela, ao mesmo tempo que tem todo um ar pacífico no olhar e também no tom de voz, existe também muita desconfiança e sensatez nas expressões dela. Cara, maravilhoso. Onde ela é enganada, os cacete, e nisso ela nunca se faz de burra e nem ingênua demais. E aí, nesse ponto, o vitimismo ele não se declara daquela maneira pejorativa que falam muito hoje em dia, sabe? É uma atuação intimista na maior parte das vezes e é brilhante, cara. Lily Gladstone vai vencer. Posso falar uma parada? É uma das melhores atuações da carreira do DiCaprio. Eu ainda tô na dúvida se é melhor ou não, preciso entender um pouco melhor isso. É que a gente tá muito acostumado a ver o DiCaprio sendo explosivo, né? E ele sempre marcou muito bem isso. Mas aqui, embora tenha seus poucos momentos explosivos, é a atuação mais intimista dele, cara. Talvez por isso eu tenha achado tão diferente, talvez por isso tenha marcado dessa forma mais diferente, né? Porque, por exemplo, Lobo de Wall Street e também Django Livre, que pra mim são as duas melhores atuações da carreira do DiCaprio, é muito marcado pela explosividade, né? Só que numa atuação como essa atuação que ele tem nos Assassinos da Lua das Flores, é que você lembra que o cara é versátil, existe versatilidade nisso. Tem uma cena no julgamento ali, mais pro final do filme, que ele tá sendo interrogado, no julgamento mesmo, no tribunal. Cara, é sensacional a atuação dele, a câmera fica só nele ali. Pô, é bom demais. O olhar perdido, o olhar de um pouco de remorso, arrependimento também, cara, é sensacional. Fora o fato dele estar atuando aí com uma prótese dentária e nasal também, né? Toda essa caracterização de um cara completamente ignorante e irritante. Tem até um detalhe que eu gostei muito, não sei se vai todo mundo notar, que ele ganha um livro sobre a história Osage e ele começa a ler o livro e vira uma narrativa pro filme, só que você vê que claramente é um cara que não tem o hábito de ler, inclusive ele assume, ele admite isso logo no início do filme, então a narração que o DiCaprio tá fazendo pro filme é uma narração meio desajeitada, sabe? Eu achei isso muito bom, cara. E é muito bom ver o De Niro fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né, cara? A complexidade que o Scorsese cria ao personagem só é fantástica porque o ator é excelente também. E não é o tipo de complexidade onde você simpatiza com o personagem e acaba entendendo as atrocidades que ele comete. Não é isso não, irmão. Mas o fato de não ser um vilão unidimensional e raso demais dá muito impacto ao filme. Que é também, como eu falei no começo do vídeo, né, que é um filme brutal e violento, onde a violência dele se estende a características como cinismo, deboche e o total desconhecimento de qualquer tipo de humanidade, cara. É preciso ser um diretor excepcional para se criar personagens como De Niro e principalmente o DiCaprio, que assim, ele é revoltantemente manipulado pelo tio, mas que nem isso vai isentar ele das merdas e cagadas que ele faz ao longo do filme. E isso é muito importante você observar, o filme não tá passando pano pra ele dando justificativa, ah, ele é manipulado pelo tio. Sim, ele é, mas ele também é um babaca, sabe? E fica assim, ó.
Assassinos da Lua das Flores é sim uma obra-prima, na minha opinião. Eu dou 5 ovos. 3 ovos, puta que pariu. Ele é diferente de tudo que o Scorsese já fez, só que não diferente demais a ponto de soar não familiar, só que diferente o suficiente pra ainda surpreender, pra ser inovador pra um diretor que parece nunca se acomodar. É isso, galera. Curte o vídeo se gostou, deixa seu comentário aqui embaixo, vai assistir? Se interessou, te convenci? E se você já assistiu, comenta o que você achou, meu nobre. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui!